A cada um mês e meio, o presidente do Banco Central e seus diretores se reúnem por 2 dias para decidir os rumos da taxa básica da economia, a taxa Selic. Essa reunião é conhecida como o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e o seu resultado tem grande impacto na economia. Isso porque o Banco Central tem o mandato de controlar a inflação do país. Se a economia cresce, pressiona os preços, o Banco Central vai lá e aperta a taxa Selic. O Copom tende a aumentar a Selic. Se o mercado está em retração, a inflação cai ou não se mexe, o Banco Central tende a reduzir a taxa básica da economia, a Selic. A última reunião do Copom aconteceu no dia 11 de dezembro, ela terminou no último dia 11 de dezembro e levou a taxa de 5% para 4,50% ao ano. É o piso histórico da taxa. A próxima acontecerá nesta quarta-feira. O que deve acontecer? O Banco Central vai mexer na taxa de juros Selic, vai aumentar, vai reduzir, vai manter a taxa de juros Selic? É o que a gente vai ver. Quais são os critérios usados pelo Banco Central para interferir, para mexer na taxa de juros Selic? Para essa conversa, a gente tem aqui 3 especialistas no assunto. O economista-chefe do Banco Bradesco, Fernando Honorato, o economista-chefe do Itaú Asset, o Felipe Tâmega, e não pulando, voltando aqui, a ex-secretária do Tesouro do governo Temer e a atual economista-chefe do Santander, Ana Paula Vescovi. Muito obrigado, viu, gente, por vocês estarem aqui. Obrigado pelo convite, Renato. Imagina, eles integram aí o grupo de 25 economistas-chefes da Anbima, que é a Associação Brasileira da Entidade dos Mercados Financeiros e de Capital, que se reúne na semana anterior ao Copom. O Copom sai às quartas-feiras, esse grupo se reúne às sextas-feiras, para avaliar o cenário econômico e dizer o que é que o mercado espera da reunião para a Selic nos próximos 45 dias. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria primeiro perguntar, acho que para você, né, Fernando? Você é o presidente desse grupo, né? Como é que funciona isso? Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui com vocês no Obrigado. Estadão. É bem simples, como você descreveu. São 25 economistas, a gente tem um critério de senioridade, então todos têm que ser os responsáveis pelas áreas de pesquisa econômica. E é um debate fluido, cada um fala do seu cenário, o que espera para a Selic, o que espera para o crescimento, para a inflação. Tem muita divergência, tem muita convergência às vezes. Eu diria que o produto final que a gente tem é um relatório que a Anbima publica no seu site, quem quiser ter acesso está lá à disposição, e ajuda todos nós, em cada uma das nossas instituições, a também formar um pouco da nossa visão de como o mercado está vendo o cenário. Então é um comitê bastante sênior, bastante plural e que tem um debate super interessante. Eu sou suspeito por ser o presidente, mas a gente estava falando, é um comitê que já tem 22, 23 anos e, enfim, está um grande tempo dando essa contribuição. Tá bom. Então, minha primeira pergunta para vocês é muito clara. Assim, o Banco Central, nesta quarta-feira, vai fazer o que com a taxa básica de juros da economia? Fernando, você primeiro? Bom, o comitê acha que ele vai cortar, né? No fundo, assim, a gente tem lá dessas 25 instituições, só 2 acham que ele vai manter a taxa de juros, mas o consenso foi que vai cortar. Acho que até o Felipe pode discorrer um pouco mais, mas um pouco nessa mecânica que você falou, o grande debate do comitê é as projeções de inflação, aquilo que o Banco Central olha para guiar a taxa de juros, como você descreveu, se a economia está fraca, está forte, ele olha para as projeções de inflação. E o comitê acha que as projeções estão baixas e podem até cair nas próximas semanas, o que deveria levá-la a cortar a taxa de juros. Vocês estão convictos disso, Ana Paula? Sim, eu acho que o consenso de mercado demonstra isso, inclusive pelos fatores de mercado, as transações interbancárias já estão refletindo essa expectativa de corte dos 25 pontos base na próxima reunião. E o comitê também, com exceção de 2 casas, ele entende que é essa ação que o Banco Central vai tomar. Muito em linha com as próprias expectativas de mercado. Então, assim, seria absolutamente uma surpresa, né, alguma ação diferente desse encaminhamento para a média do mercado aí até quarta-feira. É isso aí, né, Felipe? Eu acho que o consenso acho que foi bastante grande assim, nas nossas discussões com relação ao resultado da reunião assim, em termos do corte. Acho que a principal discussão foi mesmo em termos da comunicação, né? Na verdade, muito mais em relação ao que vai ser sinalizado, né, pelo Copom para frente, né, para a próxima reunião ou mesmo para diante, né? E acho que aí é onde teve um pouco mais de divergência ali dentro do comitê, né? Acho que alguns membros, né, tinham a opinião, né, que o Banco Central deve fechar um pouco mais a porta, né, significando que já vai indicar já agora, né, de que novos cortes não acontecerão, né?
enquanto outros membros acham que essa porta, né, ficaria um pouco mais aberta, ou seja, dando um pouco mais de flexibilidade, né, para quando, né, na reunião seguinte, né, o Banco Central se reunir novamente, né, ele olhar para os dados, né, que saíram, né, de uma reunião até outra, e aí sim decidir o que é o mais adequado a fazer. Né? Eu acho que essa que foi a grande discussão. Eu complemento ao que o Felipe estava dizendo, assim, bem interessante. Primeiro, assim, a projeção mínima é 4%, ou seja, corta essa de 25%, depois tem mais um corte. 2 cortes. 2 cortes, e tem gente que acha que sobe o juro até o final do ano, que chega em 5% no final de 2020. Mas o ponto não é esse. No nosso debate lá na sexta-feira, teve gente achando que pode vir abaixo de 4%. Ou seja, teve um debate, um bloco bem interessante, onde as pessoas olhando para, os economistas olhando para a projeção do modelo de inflação do Banco Central, dizem, olha, se ele for se guiar pelas projeções do modelo, tem espaço para a Selic vir razoavelmente abaixo de 4%. Talvez 3,5%, talvez, enfim, abaixo disso. Então, eu diria que a gente está esperando muito dessa comunicação dele, para ver quais são os próximos passos, porque pelo modelo tem mais espaço para ele cortar juros. Tá bom, vamos falar um pouquinho de preços, então, que é um fator importante ali para a composição, para a definição da taxa Selic, né? No final do ano passado, o público, o consumidor brasileiro, ele se surpreendeu, acredito que todos os economistas também, com o resultado da escalada nos preços puxado pela carne. Então, você teve uma situação muito atípica relacionada ao mercado chinês, enfim, a carne subiu e a inflação, se não me engano, fechou em 4,31%, acima do centro da meta, que era de 4,25%. Esse é um fenômeno que será carregado, foi carregado para 2020 ou ficou lá? Como é que vocês analisam isso, por favor? Acho que essa, inclusive, foi a grande discussão do comitê, né? Acho que dá para dizer que existe um certo consenso ali no comitê de que fora, né, desse choque de carnes, né, a inflação está muito bem comportada e que ela deve permanecer razoavelmente bem comportada ao longo de todo o ano. Né? Tanto é que as projeções, né, do grupo hoje são de 3,5% ali para o final de 2020. 3,50%. Né? 3,50%, exatamente. Né? Abaixo do centro da meta. Abaixo do centro da meta. Mudou alguma coisa, Ana? Como vocês estavam esperando para o ano passado? Vocês reviram isso ou não? Assim, todos esperávamos esse choque da carne, né, das proteínas. E com um efeito um pouco ali nos concentrado no último trimestre de 2019 e um pouquinho agora no início de 2020. Então, como toda notícia não muito boa, também tem um contraponto, né? Ou seja, o que nós observamos é que esse choque ficou realmente muito concentrado no final do ano, entre novembro e dezembro, e os preços já voltaram agora em janeiro. Então, é como se a gente tivesse antecipado parte desse choque inflacionário de 2020 para 2019, trazendo um cenário mais benigno para o ano de 2020. Um ponto aqui da Ana também, quer dizer, em dezembro, na nossa reunião de dezembro, nós projetávamos 3,60 ao comitê, né, para a inflação de 2020. Agora, em janeiro, foi para 3,5. 3,5. E eu diria que a discussão do comitê, se fosse arriscar um palpite, se as coisas caminharem na direção que a gente está vendo, é possível que haja uma nova reavaliação para baixo, pelo tom geral, pelo tom médio ali, as pessoas estão vendo a inflação bem comportada. Eu acho que até se eu puder completar assim, na parte de carnes, né, acho que teve uma discussão especificamente sobre carnes. Né, acho que primeiro, com relação a qual o tamanho, né, dessa volta, né, de carnes agora no início do ano, e também um pouco de divergência com relação a se a carne, passado nessa volta do choque, o que acontece para frente. Né? Acho que tem pessoas ali no comitê que achavam que a parte toda de proteínas, né, ia ficar ainda pressionada ao longo do ano, né, uma questão um pouco mais estrutural, né, por conta do choque, né, da China, né, de porcos, né? E outra parte do grupo ali que achava que não, né, que o pior já tinha passado, né, que já havia tido choque, né, e simplesmente iria se acomodar em um nível um pouco mais alto e ia permanecer assim, mas sem subir, né, sem inflação para frente. Né. Nem mesmo crises novas, como por exemplo no começo do ano a gente teve a crise dos Estados Unidos e do Irã, um conflito ali que parece que está na geladeira neste momento, né? Foi ultrapassado, não sei se está na geladeira ou foi ultrapassado por outro, que é do novo coronavírus, né? Nem esses fenômenos podem impactar na Selic neste ano. Eu acho que a discussão do grupo foi muito em termos de revelar a quantidade de riscos que nós vemos no cenário global, né, para 2020. Então, existem vários eventos que todos acompanhamos
outros eventos que foram surpreendentes, como o coronavírus, né? E que vai afetar, de fato, o crescimento chinês. Aí as projeções foram apresentadas no sentido de já algumas casas anteverem um crescimento abaixo de 6% para a China. Eu acho que eu colocaria aí numa faixa entre 5,5% e 6%. Mas nós temos, sim, olha, eleições nos Estados Unidos esse ano, com um ambiente polarizado na política. Nós temos, sim, conflitos militares regionais, como você citou aí o exemplo, Irã, Estados Unidos. E nós temos ainda, né, o acordo comercial que acabou de ser firmado, fase 1, entre Estados Unidos e China, que a gente... Qual a efetividade? Estamos observando até que ponto que esse acordo se firma. E aí também a questão do Brexit, a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. Então tem muitos eventos que todos acompanhamos, que são eventos que trazem riscos potenciais sobre crescimento global, e isso impacta o Brasil. E eventos domésticos, né? Esse é um ano com um cobertor bastante curto, porque daqui a pouco começam as discussões para as eleições, né? Como é que vocês veem isso? O que é que o mercado está esperando do governo para que realmente não tenha nenhum impacto na taxa Selic? Eu acho que a Ana pode falar mais sobre as reformas, mas eu diria de um modo geral o seguinte: ano passado foi crucial o tema da reforma da Previdência. Eu acho que era a gente costuma dizer o seguinte, era a reforma da vida ou morte, né? Se o país não fosse capaz de implementar aquela reforma, eu acho que a gente estaria hoje nessa conversa aqui discutindo um cenário bem diferente. As demais reformas são cruciais, são vitais para o equilíbrio fiscal de a gente está aí com aparelhos agora, né? Exatamente. Morreu. Mas eu acho que tem uma nuance aqui, que é o fato de que elas são reformas que o mercado não colocou 100% no preço, que não eu diria, elas, com muito cuidado nisso que eu vou dizer, mas elas não são indispensáveis para o país crescer pelo menos 2%, né? Elas trazem um componente de consolidação fiscal super importante, é indispensável que elas aconteçam, mas que, assim, se atrasar por conta das eleições municipais, provavelmente não é isso que deve produzir uma grande revisão ou de crescimento, ou de juros, ou de inflação no cenário médio do comitê, né? São reformas que hoje elas vão, eu diria, aprimorar o arcabouço legal, inclusive para dar os instrumentos para o governo poder cumprir o teto dos gastos, que é fundamental, que é a premissa básica de todo mundo para que o cenário de médio prazo seja positivo, mas é um pouco diferente do ano passado, né? Não sei se você concorda com essa... Nós passamos ao teste da reforma da Previdência, com uma boa reforma, e agora nós vamos passar outros testes, né? Especialmente, eu acho que o Brasil tem dois desafios muito grandes, que são frequentemente discutidos no grupo. O primeiro diz mais respeito aos nossos temas, que é esse fiscal. Como é que a gente fala quando a gente está falando de ajuste fiscal, consolidação fiscal? As contas públicas estão desequilibradas no Brasil, né? Nós estamos gastando mais do que a sociedade paga de impostos, está disposta a pagar de impostos. Isso gera um desequilíbrio macroeconômico. Por que isso não está se refletindo nos preços? A gente está conseguindo conviver com juros baixos, inflação sob controle? Porque nós temos uma regra que assimilou um compromisso constitucional de longo prazo para que a gente mantenha gradualmente esse compromisso e chegue aí, ao longo dos anos, com as contas equilibradas. Então, por que esse ano também vai ser crucial? Porque esse ano nós temos uma recuperação cíclica em curso, então, como o Fernando disse, aí temos condições de crescer ao redor dos 2%, mas para o ano que vem vai ser muito importante a gente conseguir aprovar medidas no Congresso Nacional que dê condições de a gente continuar com esse compromisso, ou seja, cumprindo a regra do teto, né? Então, provavelmente, isso é um fator de expectativa muito forte para engatar, né, esse crescimento cíclico num crescimento estrutural mais robusto. E aí falamos aí de outro conjunto de reformas, que são as reformas capazes de fazer o Brasil crescer numa intensidade maior, que são as reformas institucionais, as reformas microeconômicas, as reformas para o ambiente de negócios. Então vamos entender um pouco isso daí. O que vocês estão querendo me dizer é que se a gente tiver um ano sem reformas, o mercado aguenta, é isso? O Brasil cresce lá Vocês estão falando em crescimento de PIB de quanto? 2,4%. 2,4%. O Brasil cresce 2,4%, mesmo sem reformas, é isso? Sem nenhuma reforma? O que o mercado tem uma expectativa é que nós continuemos com a agenda de reformas. Entendi. Então, essa agenda de reformas precisa se manter aquecida. Né? Então, eu acho que sim é um fator de expectativa muito importante. A gente entende que as reformas precisam de um procedimento, falamos de emendas constitucionais que demandam, né,
processo de votação mais complexo, com ampla maioria. Tem que ir Nós tramitando, tem que entendemos passar por isso. Pode não ser aprovado Mas- nada, mas os caras têm que estar falando sobre Exatamente. isso. Acho que a gente tem que estar pelo menos caminhando, assim. Eu acho Aham. acho que o timing aqui é muito importante, né? Assim, Aham. se você disser, né, que nada vai passar Sim. agora, né? Se essa for a expectativa Eles do mercado abandonassem hoje, a agenda, né, eu acho hoje, que né? esse crescimento de 2,4 certamente seria revisado para baixo, Aham. né? Por conta do efeito expectativas aqui direto, né? Aham. Então, assim, acho que o que a gente está, acho que o que todo mundo tem na conta, que eu acho que é o ponto da Ana, é que, na verdade, todo mundo espera que a gente continue avançando. Agora, quais reformas exatamente cada um tem na conta, né, varia, né, de casa a casa, mas todo mundo tem que esse avanço continue. Não foi muito né? preciso você também, Felipe. Assim, no fundo é mais para dissociar do calendário eleitoral das eleições municipais. Né? Se não é o fim do mundo, se até o início do processo onde o Congresso começa a se mobilizar para as eleições, ali meados do ano, não tivesse sido aprovada a PEC. Até porque PECs levam, em geral, 8, 9 meses, 7 meses. Sim. Mas é isso, o tema tem que estar no radar. Aliás, acho que as indicações iniciais do presidente da Câmara foram muito positivas. Isso de manter acesa essa chama, né? Porque isso é fundamental. Quer dizer, a percepção de que a gente continua avançando segue sendo fundamental. Tá bom. A Ana falou sobre gastos, né? O governo federal está tentando segurar os gastos, né? Mas, de fato, esse ano, o que passou 2019, principalmente ele recebeu os pagamentos do BNDES e teve o dinheiro das reservas internacionais, né, que foram vendidas. Né? O endividamento do Brasil ele recuou em 2019 pela primeira vez em 6 anos e a dívida bruta terminou o ano em 5,5 trilhões, que é 75,8% do produto interno bruto. Ainda um rombo altíssimo, né? Na proporção do PIB, é o segundo da história. Minha pergunta para você, Ana, para vocês então é o seguinte: dá para comemorar esse dado de 2019? Entramos em uma tendência real de queda de rombo do governo ou foi uma coisa factual por conta de motivos que a gente já falou em 2019? Eu acho que nós poderemos comemorar quando o Brasil estiver concluído o ajuste fiscal. Né? Então, como eu te disse, a gente tem um compromisso para chegar até lá. Crível a ponto de os preços estarem refletindo isso. Agora, sim, nós temos boas notícias referentes à trajetória da dívida pública, principalmente quando a gente compara com o PIB. E as boas notícias é que esse ambiente de convivência com juros baixos, somado às devoluções do BNDES, a desalavancagem que a gente chama, né, venda de reservas, tem ajudado a dívida pública a antecipar o cronograma de redução. Então, existe uma expectativa média do mercado em relação à trajetória da dívida pública e, surpreendentemente, foi uma boa notícia, em 2019 a dívida pública apresentou pelo primeiro ano, desde que ela começou a subir, Exato. a sua queda. Né? Então, ela fechou o ano aí num patamar e provavelmente esse ano a gente vai ter novamente a continuidade dessa trajetória de queda, até porque tem mais espaço para ver devoluções do BNDES, tem mais espaço para ver a acomodação de reservas com venda, né, de divisas. Quem sabe até privatizações, né, que eles têm prometido, a gente espera, né? E tem ainda também a continuidade da taxa de juros benigna, né? Dos Exatamente, preços tem um benignos. impacto ali cíclico, né, da queda de taxa de Isso é juros. super importante. Deixa eu só pegar esse gancho aqui. O Felipe pode falar também, mas não foi nesta reunião do Grupo Macro, foi na anterior. Mas na anterior, eu diria assim, ao longo do segundo semestre do ano passado, após a aprovação da reforma da Previdência, mudou um pouquinho o debate sobre a dinâmica da dívida, né? Porque até então, até foi o comentário de um dos participantes, que também foi ex-diretor do Banco Central, que dizia, olha, nós aqui no comitê até a primeira metade do ano imaginávamos uma trajetória da dívida que podia ser explosiva, né? Se não passasse a Previdência. A partir de então, quando você faz as simulações, ele trouxe esse ponto, daqui para frente elas são convergentes, mais rapidamente ou de forma mais gradual. Aí, de novo, a Ana sempre insiste, o teto dos gastos, todos nós, né? O teto dos gastos tem que ser cumprido, mas mudou um pouquinho o debate, né? O debate do final do ano passado, até ele foi um debate onde migrou um pouco até para as contas externas e crescimento, e o fiscal ficou, vamos ver como vai avançar a agenda de reformas, mas pela primeira vez a dívida passa a ter uma trajetória um pouco mais bem comportada. E por que isso Não foi. Por que isso é tão importante para o debate das contas públicas? Porque quando você tem uma dívida
em proporção do PIB mais leve e também uma trajetória de juros como nós temos com juros mais comportados, isso permite que o alcance dessa consolidação fiscal também seja baseado num superávit primário menor do que seria se a dívida tivesse maior, se os juros estivessem mais pressionados. Tem consequências práticas. Tem gente esperando upgrade das agências de rating a partir dessa consolidação fiscal. Eu né? acho que na média... Aí é dividido, eu diria, né? Tem gente mais otimista, menos otimista. Vocês esperam isso para quando? Esse ano. Para esse pelo ano? menos um upgrade esse Pelo ano. menos um upgrade. Pelo menos um upgrade. Nós estamos 3 notes abaixo do grau de investimento. Então seria um passinho. Mas só puder, acho que talvez sendo um pouco até repetitivo aqui, mas acho que é importante até para a discussão, assim, acho que pegar alguns pontos que eles mencionaram, é que assim, a história da dívida pública, né, da consolidação, né, fiscal que a gente está fazendo, acho que ela tem um componente cíclico que é muito importante, cíclico e de expectativas aqui que é muito importante. Né? Então ele começa lá atrás com toda a história do teto dos gastos, né, que então você muda, né, exatamente, na gestão da ANA, né, assim, você muda toda a lógica, né, acho que para frente, assim, de como, né, nós participantes do mercado, nós estávamos vendo, né, a trajetória da dívida pública, né, uma vez que você, né, muda as expectativas dos agentes, né, então você começa todo um processo que permite, primeiro, que a taxa de juros caia, e aí com isso você gere crescimento, e aí isso gera o crédito privado cresça, né? Então aí que gera ainda mais crescimento, né? E aí esse processo de maior crescimento também gera a maior receita, né? Menores gastos também, né? Porque todos os gastos de assistência social e de seguro-desemprego eles também caem, né? Então você começa a gerar um efeito, né? Que é por todos os lados, assim, né? da dívida pública, né? Do resultado fiscal, né? Você aumenta as receitas, cai as despesas, cai os juros, né? Então assim, e aí você começa de fato, né, a gerar como um ciclo positivo, né, de queda da trajetória da dívida pública. Mas, de novo, tem que persistir nas reformas, né, que é o ponto inicial. Vale né? só qualificar um ponto do Felipe, quando ele fala a queda dos gastos sociais, pelo bom motivo. Pelo bom motivo, exatamente. O desemprego cai, quer dizer, não porque haja uma decisão do Congresso de reduzir esses gastos, mas porque, de fato, a economia estando melhor, as pessoas são menos seguro-desemprego, por exemplo. E é muito importante que todo esse ciclo benigno que o Felipe descreveu, ele precisa de manter a agenda de reformas para que eles persistam, né? Claro. Então, nós precisamos realmente estar confiantes na condução da agenda de reformas para que a gente tenha a continuidade desses fatores que vão alimentando positivamente o ciclo econômico. Uma coisa que a gente não falou aqui, passamos, mas não falamos especificamente sobre o assunto, que é dólar, né? Alguns dias Agora o você dólar... vai ter 5 opiniões diferentes. Entre os esse três. Esse é o assunto para gerar debate, né? Então o dólar ele fechou alguns dias a 4,285, é o maior patamar, né, para a moeda. Um dia depois ele recuou 0,83, aí fechou a 4,249. Mesmo assim é um patamar, para alguns empresários a gente conversa considerado bastante alto. Eu quero entender de vocês se o patamar do dólar é esse ou se vocês trabalham com um cenário um pouco diferente para o longo do ano aí. O comitê tem 4,10, né, como cenário, assim, base, né, ali das casas. 4,10 é o que está escrito e não tem as discussões em volta. Acho que 4,10 é o briga toda, digamos, né? é o consenso, né? Para o final do período. Para o final do período, isso, claro, para dezembro desse ano, né? Mas assim, acho que aí tem bastante divergência, né? Acho que a maior parte das pessoas está ali entre 4 e 4,25, né? Acho que a gente pode dizer isso, né? Mas tem algumas casas que trabalham com níveis um pouco mais elevados aí de câmbio. Né? E acho que a grande discussão ali foi, com relação ao dólar, foi muito mais com relação às contas externas brasileiras, né? E sobretudo com relação ao que esperar de fluxo. Né? Porque o ano passado, né, essa discussão já estava, né, ali no comitê, né, acontecendo. Existia uma expectativa, acho, muito grande, acho que de todos ali no comitê, né, inicialmente, né, de que com a retomada do crescimento, né, a gente começasse a ver um fluxo, né, de cambial positivo, né, o que não aconteceu, pelo menos não no que a gente chama de hot money, né, no dinheiro mais volátil, né. A gente continuou vendo, né, ainda fluxos bons, né, de investimento direto estrangeiro, mas não na parte de investimento em portfólio, né? E aí a grande discussão é se esse fluxo negativo, né, em portfólio continuaria ou não, né, em 2020.
né? E aí, sobretudo, Bolsa, né? Acho que foi a grande discussão, foi um pouco essa da Bolsa, né? E acho que ali teve menos consenso. Todo mundo acho que espera, né, que tenha, né, que em algum momento venha, né, esse dinheiro de fora, né, melhorando um pouco mais aí o financiamento das contas externas. Mas estamos esperando, né? Estamos esperando. Tem um Estamos mix muito bom, Renato, no comitê entre casas locais e estrangeiras, né? Ou seja, bancos que são internacionais. Acho que os internacionais trouxeram uma perspectiva também de que a classe de ativos, vamos chamar assim, né, dos emergentes, no linguajar aqui dos economistas, ou seja, a decisão dos investidores globais para ter um pedaço dos recursos deles nos emergentes, essa decisão ela está um pouco retraída, né? Seja que você está no fim de ciclo da economia global, você está lá tentando estabilizar, alguns países acelerando, seja porque os emergentes vão entregar ainda crescimento, vão entregar lição de casa. Eu acho que, pegando um pouquinho o gancho do Felipe, muita gente apostava lá no comitê que quando crescesse o câmbio ia apreciar. E até começou a acontecer no final do ano passado. Aí os eventos internacionais, desde o que você mencionou 10 minutos atrás, Irã, coronavírus agora, puxaram a moeda. Eu acho que agora é alguma combinação de reformas, quanto a gente vai avançar nas reformas importa muito para a moeda, quanto a gente vai crescer e onde vai parar a taxa de juros. O Brasil ainda é um país, ou era um país que tinha aquilo que a gente chama de um carregamento grande de juros, né? Era fácil vir aqui ganhar dinheiro, porque no fundo o juro pagava isso. Como não tem mais, você tem que entregar outras coisas, tem que entregar risco baixo com reformas, tem que entregar crescimento para trazer esse fluxo portfólio. Então, assim, está bem dividido. Quem está mais preocupado acha, olha, o mundo vai prevalecer, o Brasil tem atratores, né, não vai crescer tanto assim, e a moeda ainda pode depreciar um pouco. E quem está mais otimista, tem até gente com 3,80 de câmbio aqui no final do ano, achando que não, assim, vão prevalecer os temas internos e essa alocação que o Felipe estava trazendo. Esse, para variar, é o tema com maior amplitude de projeções, é isso, né? Eu brinco que o dólar, as pessoas acham que o dólar, né, ele existe para transações internacionais, ele existe para você fazer remessa, ele só foi criado para desmoralizar a economia, As pessoas acreditam que a moeda serve para outra coisa, é só para ele. Gente, vamos passar então uma régua nessa primeira parte da nossa conversa para entender o que vai acontecer nesta quarta-feira e no espectro de médio prazo. Juros, então, nesta quarta-feira cai de novo, é isso? Isso. Cai 0,25, essa é a expectativa de vocês. E fica assim ao longo de todo o ano de 2020, é isso? Acho que esse é o consenso. A mediana do comitê é essa, mas acho que como o Fernando falou anteriormente... Como vocês dizem, a mediana do comitê é a mediana do comitê. É a parte mais significativa do comitê, diz que sim. Mas há bastante... Tem 4, não há tem gente com 4, tem gente com 5. 5. Quer dizer, então assim, a maioria está no 4,25. Mas tem de 4, né, terminando o ano, com 5, lembrando que teve aquele debate sobre eventualmente ser até abaixo de 4, se as melhores projeções de inflação se elas se confirmarem. Ano passado eu fiz um debate parecido com esse com outros economistas, não eram da Ambima, e ninguém falava em alta de juros em 2020. Esse é um fator novo. Isso é muito baseado nas premissas que cada uma das casas tem sobre a capacidade ociosa da economia e a velocidade da recuperação. Então, assim, quanto mais rápido cresce a economia e maior o hiato, e menor o hiato, mais rápido você tem que voltar a subir as taxas de juros. As casas que acreditam que esse hiato, né, que essa capacidade ociosa é maior e que a economia não vai crescer tão rapidamente, tem sim uma previsão de que o Banco Central volta a subir juros no ano que vem. Então, eu acho que essa é a grande diferenciação. Esses dados são observáveis diretamente. Isso parte da modelagem de cada uma das casas e da própria modelagem do Banco Central, porque tem alguns dados que não são Ajuda a gente com uma conta de padaria, então, Ana, a pessoa que está acompanhando a gente aqui. Se o PIB ficar ali na casa de 2,4% e a inflação tiver até o centro da meta ali, ninguém mexe em juros e vamos que vamos, é isso? Aí eu acho que o cenário mais predominante, como o Felipe falou, a mediana é 4,25, mais observado, e algumas casas indo até 4, a depender do quão benigno é o cenário da inflação. Acho que quem tem alta de juros, assim, só se for acima se aproximar de 3%, aí a gente ou se a perspectiva para 2021, quando você estiver olhando lá para meados do ano, a partir de julho, se a inflação 2021 estiver começando a subir, né, as expectativas. Quem tem alta de juros nesse ano, me parece, a gente discutiu pouco no comitê, no grupo, a alta de juros esse ano, mas assim, quem tem, parece que tem muito a ver com o que a Ana mencionou, e o Felipe também sempre traz nos debates, é uma baixa capacidade da economia brasileira de crescer sem gerar pressões. Né? O tal do PIB potencial. Sim. O Brasil tem uma produtividade baixa, um PIB potencial baixo,
Quando começar a crescer com um câmbio aí de 4,30, 4,20 que a gente vê aqui, aí vai gerar pressões inflacionárias. Gerando essas pressões, o Banco Central começa a normalizar antes. Mas eu diria que o mote do nosso grupo na última sexta foi muito mais na direção de o risco é ser menos do que mais. Né? Então, ainda que tenha uma casa ou outra com alta de juros, eu não me lembro quantos, vou ver se eu acho aqui, mas a gente tem a maioria, o tom geral foi, olha, é do 4,5 para baixo e não para cima em princípio. Agora. Tá bom. Então, tem mais gente achando que tem 2 cortes, que vem para aí 2 cortes, do que vem uma Não mais gente, a média acha um só, né? Mas assim, só. o debate, o tom do debate, olha, pode ter mais cortes do que um só. Tá ok. Então, e para 2021, o que podemos esperar? De juros? Exatamente. Eu acho que o consenso do comitê certamente é de normalização em algum momento, né? 5,75 é o número, né? Para o ano que vem. Então, acho que aí, de novo, né, pegando o gancho do que a Ana falou, dependendo, né, do que cada um tem na conta em termos de crescimento, né, e de ato, ou seja, dessa ociosidade aí de capacidade ociosa, né, da economia, as pessoas vão ter, às vezes no primeiro trimestre, no segundo trimestre, ou um pouco mais tarde, né, mas acho que todo mundo vê algum nível de normalização acontecendo, ou seja, essa taxa de juros voltando, né, ou pelo menos começando, né, uma trajetória em direção ao que a gente chama de juros de equilíbrio. Né? Então, acho que é um pouco isso, né, que a gente tem. Acho que a discussão 4,25, 5,75, qual é o impacto disso na vida das pessoas que estão... Sabe que inclusive a gente discutiu isso no último comitê e eu tenho a impressão muito semelhante, muito parecida com um dos participantes ponderou, que é o seguinte, a gente está no começo de um processo onde as famílias vão alocar mais recursos em ativos de mais risco, mais ações, mais crédito, mais fundos multimercado, inclusive algumas que têm essa característica, ou têm esse apetite a risco, até dinheiro fora do país, em outras empresas, em outros títulos de governo. Por que eu digo isso? Porque o Brasil era muito fácil você rentabilizar a sua carteira, seu portfólio, seu dinheiro, deixando o dinheiro no título público ou num fundo que rendia uma taxa pós-fixada. Isso está mudando e está mudando rápido. Né? Em paralelo a esse processo, você tem toda uma revolução tecnológica que tornou as plataformas de investimento muito mais amigáveis, então as famílias conseguem investir mais facilmente e isso traz essa combinação. Então, aliás, se não me falha a memória, é um dos leads de vocês hoje, posso estar enganado, que é a primeira vez em que a Bolsa tem maior... mais investidor local do que externo. Esse processo está começando, Renato. Assim, os brasileiros vão se acostumar. Tem uma estatística mais ou menos aproximada, que é o seguinte, uma família média fora do Brasil, né, ela tem mais ou menos 50%, 60% da carteira em ações. Né? No Brasil isso será 5%, 7%, para você ter uma ideia. Tá? Então, claro, a gente ainda vai chegar num grau de desenvolvimento, estou dizendo que vai ser amanhã, mas eu acho que é um caminho sem volta e o impacto o rendimento associado a taxas pós-fixadas vai seguir baixo e a gente vai ter que aprender a lidar, aliás é função também dos bancos aqui, ensinar os nossos clientes a lidarem com esse processo, mas as famílias vão ter que aprender a tomar mais risco para o seu portfólio para poder rentabilizar, para poder melhorar o retorno da sua carteira. Esse processo está só começando. Eu já vejo casas falando aí para investidor de perfil mais conservador, 10% de alocação em ações. Né? Isso para você ver que 8 a 10%. É mais do que o que a gente historicamente sempre teve, né, como média do país. Assim. Mas ainda assim pouco, né? E ainda é pouco, claro. Mas acho importante, assim, frisando um ponto do Fernando, quando houver essa volta da política monetária ou o encerramento dessa fase de juros estimulativos, onde você volta para uma taxa de juros neutra, você não vai voltar para os patamares que eram antes, né? Eu acho 14, que essa passado, é uma grande discussão que sempre tem no grupo, o juro estrutural no Brasil, ele efetivamente caiu, ele vem caindo, né? Por diversos fatores domésticos, também por fatores globais. Então, assim, a gente não vai ver o mesmo nível de Selic que já tivemos no passado. Saímos aí há pouco tempo de 14,25. Então, assim, isso acho que é um dos fatores estruturais que vai mexer muito com a economia brasileira, aonde a poupança, tanto dos domésticos, tanto dos brasileiros, como dos estrangeiros que vêm para cá, aonde essa poupança vai ser alocada, né? Então, isso é muito importante porque a gente vai ter mais condições de direcionar essa poupança para investimentos produtivos, os estrangeiros estão olhando muito a nossa infraestrutura. Então, ainda que nós tenhamos aí
começado a discutir mais a questão de contas externas, nós vemos ainda o Brasil sendo um importante recebedor global de investimentos diretos estrangeiros. E essa parte que acho que o Felipe quer comentar também, mas a gente falou muito na ótica da pessoa física investir, né? Mas a Ana trouxe um breve ponto ali que é super importante. Isso significa que as empresas vão conseguir se financiar no mercado de capitais. Então, a disponibilidade de recursos para investimento aumenta razoavelmente, porque as famílias precisam procurar ativos de crédito, ações. Ora, as empresas vão emitir esses papéis e, portanto, isso ajuda elas a se financiarem. Né? Isso já está maior. Já está acontecendo. Acho que o ponto que eu ia fazer era exatamente esse. Assim, acho que se olhar, acho que o que a gente deveria esperar, né, com esse apetite maior aí dos investidores, é exatamente o número de IPOs, né, assim, número de empresas na bolsa, né, acho que assim, todo mundo tem a ganhar, assim, e mesmo até mesmo a bolsa como indicador, né, financeiro e econômico vai passar a ser muito mais representativo. Vai refletir melhor a economia, né? Porque a gente fala muito isso. A gente olha, por exemplo, a concentração que hoje há na Bolsa de determinados setores, né, que são completamente diferentes do que é a economia brasileira hoje. Né? Eu acho que a tendência, né, com essa disseminação, né, das empresas, né, acessando, né, o mercado de capitais, né, é que, na verdade, essa Bolsa passe a representar melhor também o que é a nossa economia. A gente está falando de consumidor de varejo, né, consumidor final, enfim, pessoa física. A gente está falando muito pela ótica do investimento, mas e na outra ponta do crédito? Qual é a dificuldade em fazer, de fato, esses 10%, a gente está falando já estamos falando de 4,25%, né? A queda de 14,25% para 4,25%, qual a dificuldade de trazer isso, levar isso para os produtos de crédito para consumidor final, para pessoa física? Acho que eu posso entrar um pouquinho aqui, Ana. Assim, acho que tem algumas categorias, sabe, Ana? Primeiro, assim, muitas vezes a gente pensa, né, quando você fala do juros, você pensa no cheque especial, no cartão de crédito, que é uma modalidade de crédito, que é uma modalidade que a gente costuma chamar de emergencial. Né? Quando você pensa nas modalidades com boas garantias ou modalidades até do dia a dia da vida das pessoas, para dar exemplos práticos, crédito imobiliário. Hoje você financia um imóvel no Brasil com taxas que variam entre 6,75 e 8. A taxa média está 7,51. Exato. Todos os bancos. Você financia um carro hoje em dia, taxa média do Banco Central, a ordem de 18% ao ano, a menor taxa da história. Se for uma empresa comprando carro, a 12%. Você financia um crédito direto ao consumo ou um consignado, a taxas muito mais baixas. Acho que assim, está transmitindo. Tem toda uma agenda do Banco Central de redução do spread bancário, os bancos apoiam de você tentar melhorar isso para o consumidor, mas está chegando. E qual que é o indicador de que está chegando? Se você separar o crédito entre recursos, né, direcionados ou recursos do BNDES, talvez seja a melhor expressão, e os recursos livres, os livres estão crescendo a 12%, 15%. Então, assim, está começando a transmitir, entende? Eu acho que a queda da Selic, ela fez a taxa final cair, com um debate de spread que vai seguir ao longo dos próximos anos, mas fez a taxa final cair. Então, hoje, modalidades crédito com boas garantias. Agora começou o cadastro positivo, inclusive, nesse ano. A nossa expectativa é que isso continue chegando para o consumidor final. Não sei se a Ana... Ana, você quando estava no governo, uma das bandeiras do governo foi tentar disciplinar e reduzir o cheque especial, que são as linhas mais caras, historicamente mais caras, né, do Brasil. Cartão de crédito, enfim, esse tipo de coisa. O governo foi bem sucedido nessa tentativa, ou você acha que houve na verdade o governo falhou nessa tentativa de reduzir essas modalidades de crédito, que continuam sendo as mais altas e em alguns casos até aumentaram, né? Eu acho que a grande agenda aqui é a redução de spreads. E aí é importante a gente entender que é esse diferencial entre a taxa de captação dos bancos e a taxa de colocação aos consumidores finais, seja empresas ou pessoas físicas. Então, é isso que a gente chama, essa diferença que a gente chama de canal do crédito. Né? Primeiro que, assim, essa taxa de captação, ela acompanha muito essa evolução dos juros básicos da economia, então ela tem caído também. Agora, o que compõe esse custo que está no meio, né, esse processo que a gente chama de spreads que está no meio, é importante a gente entender para a gente compreender, inclusive, o que o regulador, que o Banco Central está fazendo, o que o Congresso está disciplinando, inclusive, por meio de legislação, como cadastro positivo, duplicata eletrônica e várias medidas que foram tomadas aí
nos últimos anos. A primeira coisa, eu acho que o Fernando citou, que é a recuperação de garantias. O Brasil ainda tem uma recuperação de garantias muito baixa comparativamente ao resto do mundo. A gente está falando de 13%. Lenta, né? E lenta, e demora muito tempo. Judicial é muito... Tem um litígio muito grande Só para nessa explicar área. para a pessoa que está acompanhando a gente, então, quando ela toma um crédito, às vezes ela deixa ali um bem como garantia e essa retomada do bem, caso ele se torne inadimplente, é lenta, é burocrática, é isso? E às vezes não consegue, E às né? vezes não Então, consegue. assim, é muito baixa. E nos outros países que têm esse spread menor, essa recuperação de garantias é bem maior. Então, assim, a outra coisa que também foi citada pelo Fernando é a diferença entre o crédito direcionado e o crédito livre. À medida que você tem ainda direcionamentos de crédito, é uma importante medida que foi feita recentemente, foi a aprovação da TLP, que colocou os empréstimos do BNDES sendo balizados a taxas de mercado, né? Isso ajudou muito a redução das linhas, por exemplo, fora desse direcionamento de crédito para empresas. E acionamento do mercado de capitais. Hoje as empresas já tomam mais crédito via mercado de capitais do que via crédito bilateral, que a gente chama, né? Com instituições, crédito tradicional que você dá garantias e tal. Então, assim, ainda falta um caminho a percorrer nessa retirada de direcionamentos de crédito, ainda tem crédito direcionado no Brasil. Os impostos afetam o spread também? Os impostos afetam os spreads, né? E os bancos, o setor financeiro como um todo no Brasil, as operações financeiras, elas têm uma carga tributária relativamente maior que a média da economia. Então, tem esses fatores. Importante dizer que assim, o Banco Central tem uma agenda, né, de melhorar a competição, de permitir os novos entrantes, inclusive para bancarizar a população brasileira, que ainda tem uma camada importante a ser bancarizada, então a competição é algo bem-vindo, e avançar nessa agenda, né, de retirada do direcionamento de crédito, de limpeza desse canal de transmissão dos juros captados, dos juros básicos para os juros ao consumidor final, às empresas e tal. Acho que é isso, né, gente? Então, concluímos aqui a nossa conversa, temos um bom panorama, a gente conseguiu visualizar até 2021. Dá para ir além ou não? Qual é o espectro que vocês, até quando vocês conseguem visualizar a Selic nessas conversas de vocês? Olha, a Ambima até tem o desafio de fazer projeções para períodos bem longos, nós ajudamos ali no debate, mas acho que aí a dispersão começa a aumentar, né? Como a Ana trouxe, o Felipe, assim, depende do avanço das reformas, depende das reformas fiscais, reformas da produtividade, depende um pouquinho do mundo, não vamos esquecer que o mundo todo está no menor nível de taxa de juros também, mas eu acho que o ponto fundamental é, se nós somos capazes de manter o teto dos gastos, ter as ferramentas para cumprir o teto dos gastos, né? Isso envolve as reformas que estão no Congresso, e alguma coisa de produtividade, abertura comercial, privatizações, melhoria do meio de negócio, acho que o ponto central foi o que a Ana trouxe. O juro, mesmo que ele suba, ele não vai voltar para os patamares passados, mesmo olhando bem para frente. Acho que isso é muito importante para o desenvolvimento da economia, para os produtos financeiros, para o investimento dos clientes, sem sombra de dúvida, até para a consolidação fiscal. Se tem um país que tem juros menores, é importante para todo mundo. Ana, só para terminar, a relação dívida bruta versus PIB para este ano deve ficar em quanto, hein? Olha, o comitê tem aqui... Vamos olhar os números do comitê. O comitê tem 77,7, mas tem um detalhe... 77,7, então tem uma alta, é isso? Então, mas nós fomos à reunião na sexta, no dia em que foi divulgado a nota de contas públicas. Então, eu tenho certeza, não posso falar, né, em nome de todos, mas então, altíssimo grau de convicção que esse número vai ser revisado para baixo no nosso próximo encontro, porque aqui não tinha ainda a divulgação do último dado, que surpreendeu todo mundo para baixo. 75,8% está abaixo de 76%, então foi uma surpresa, como eu falei, positiva. Sim. Mas assim, acho que uma discussão que é muito presente, né, por trás desse modelo, dos modelos que nós temos nas nossas instituições, por trás das premissas que nós assumimos na discussão na reunião, eu acho que são alguns fatores estruturais muito importantes que todos nós vemos, né? Primeiro, acho que o governo, o setor público está se retirando da economia, então o setor privado está sendo o maior protagonista hoje da recuperação da economia, da puxada do crescimento. Segundo, é essa convivência com taxas de juros que são historicamente muito baixas, as mais baixas da nossa história, e sustentadas. Assim, todos acreditamos que por um bom tempo a gente vai ter um cenário de taxas de juros baixas. E o terceiro, essa questão tecnológica que está permeando todas as empresas, as nossas também, os nossos cenários.
o Brasil vai enfrentar aí mudanças importantes que podem favorecer produtividade à frente. Então, acho que esses fatores levam a gente a ter, embora, né, com um grau de dispersão maior, quanto mais longe nós estivermos no tempo, a entender os mesmos premissas, né, para como a economia brasileira vai se comportar. A perspectiva de que o Brasil é um país mais normal em termos de juros, né, assim, mais perto da média dos emergentes. Então, assim, acho que assim, sem querer minimizar, né, os riscos domésticos, sobretudo relacionados à agenda fiscal, eu acho que hoje, né, os grandes riscos estão lá fora, né, assim, acho que pelo menos os de curto prazo, né. Então, acho que as grandes discussões são eleições americanas, né, como é que isso bate no mercado, né, e quais as implicações, né, para a gente e para o mundo. Acho que tem agora essa nova história de coronavírus, né, que a gente falou rapidamente aqui, né, também é um risco importante que de repente apareceu, e os ligados, né, aos riscos do ano passado, que são a história toda de guerra comercial. Né. A gente estava vendo, né, uma melhora, né, cíclica, né, muito incipiente, né, da parte de industrial, né, e acho que agora, com todos esses outros riscos, né, acontecendo, né, ao mesmo tempo a gente, né, ainda tem dúvidas, né, se essa melhora cíclica vai acontecer, em que escala vai acontecer, né, porque em acontecendo é bom para o país. Né? Sem dúvida. Então acho que essa grande discussão lá fora. Paulo, teve uma discussão semana passada, eu queria aproveitar a semana retrasada. O governo é liberal ou não? Isso aí a gente não discutiu no comitê, né? Esse é o ponto central, né? A gente não discutiu no comitê, né? Ana, investimentos estrangeiros chegam esse ano? O investidor estrangeiro volta para o Brasil esse ano? O Brasil tem um bom patamar de investimentos estrangeiros. Eu acho que a grande discussão direto, né? Os investimentos diretos, que são projetos, né? Principalmente em infraestrutura e nas empresas, os empréstimos que vêm para as empresas ampliar suas instalações. Mas a grande dúvida é, os estrangeiros voltam para esse investimento em portfólio, né? Aplicações em renda fixa na Bolsa de Valores. Essa é a grande dúvida. Será que eles já voltam esse ano ou se eles ainda vão esperar o Brasil realmente demonstrar um crescimento aí? A sua pergunta anterior, eu acho que a agenda econômica é percebida lá fora como sendo apropriada. Né? Acho que esse é o ponto central. E isso, né, ela produzindo frutos de crescimento, acho que tende a trazer esses investimentos. Tá bom. Seu palpite, se volta ou não? Eu acho que a gente vai ter uma saída menor de divisas esse ano no Brasil. No passado, assim, surpreendeu todos uma saída de 45 bilhões de dólares. Acho que a saída já começa a diminuir. Gradualmente o Brasil vai recuperar aí os investimentos estrangeiros. Felipe, a Bolsa fecha o ano com quantos pontos do Ibovespa? Bom, a gente também não discutiu isso lá no comitê, né? Mas eu acho que a perspectiva, né, acho que diria assim, no comitê seria, acho que positiva ainda para a Bolsa, né? Dado o crescimento que todo mundo espera ali de 2,4, né? Na média. Então, acho que a Bolsa ainda parece ser uma boa aposta. Nesse mundo onde você tem diversificação, né, por conta de taxas de juros baixas, né, que vai permanecer, crescimento ainda, né, se firmando, né, e acelerando ao longo do ano, né, e possível fluxo, né, de estrangeiros. Né. Então, eu acho que quando a gente junta tudo isso, né, apesar da gente não ter discutido, né, acho que dá para dizer que as perspectivas são positivas ainda assim para a Bolsa. Quer dizer, a Bolsa não está cara ainda. Bom, aí é com cada um. De novo, mas é isso, juro baixo, crescimento, essa migração de investimentos. Eu acho que se a gente fosse fazer uma média do comitê, né, a perspectiva certamente ela vai avançar mais do que, por exemplo, uma aplicação de renda fixa. Acho que essa percepção, eu diria que dá para dizer em nome do comitê ali. Bom, então tá bom. Então meu nome é Renato Jaquitas, a gente está falando aqui da redação do Jornal do Estado de São Paulo, no bairro do Limão, e trouxemos aqui 3 personalidades do mercado. Quero agradecer o economista-chefe do Banco Bradesco, Fernando Norato. Obrigado pela tua presença. Renato. Obrigado às secretárias do Tesouro do governo Temer, a atual economista-chefe do Santander, Ana Paula Vescovi. Muito obrigado. Obrigada. E o economista-chefe do Itaú Asset, ou da Itaú Asset? Da Itaú Asset. Da Itaú Asset, Felipe Tâmega. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos acompanhar, então, o resultado do Copom e ver se tudo que a gente falou aqui vale ou não vale, né? Eu acho que vale, né? É isso. Um abraço para você que acompanha a gente, muito obrigado. A gente volta aí sempre com novidades e estamos em cima dos fatos. Um abraço, até mais.